Olá, sou Daniel Simões, diretor da construtora J. Simões. E esse é mais um vídeo de apresentação do nosso último lançamento, o J Studios Barão. E é com muito prazer e muita satisfação que eu venho aqui mais uma vez falar do nosso 10º lançamento de empreendimentos compactos, o J Studios Barão. Para quem tem nos acompanhado nos últimos anos, a J. Simões tem se posicionado como uma líder desse setor, desse mercado em Fortaleza, e esse já é o nosso 10º empreendimento. E antes de falar sobre o J Studios, eu queria fazer aqui um breve resumo de como foi a atuação da J. Simões nesses últimos anos. A J. Simões, como muitos sabem, é uma empresa fundada em 1986, que hoje conta com mais de 1 milhão de metros quadrados construídos e mais de 130 obras entregues rigorosamente dentro do prazo. E é uma satisfação muito grande fazer essa apresentação aqui para clientes e corretores, para que conheçam esse empreendimento que será um grande sucesso de vendas e um sucesso de rentabilidade. Vamos lá? Primeiro, e antes de falar sobre J. Simões, J. Smart e J. Studios, eu sempre gosto de falar um pouco sobre Fortaleza. Seja você uma pessoa que mora ou não mora nessa cidade, mas principalmente eu brinco muito às vezes dizendo que o cearense, o fortalezense tem um pouco de complexo de vira-lata, porque a gente não reconhece muitas vezes a capacidade e o potencial da nossa cidade. Fortaleza hoje é a maior capital do Nordeste, ela é a cidade que tem o maior PIB da região, e Fortaleza hoje, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, é a 4ª maior capital do país, né, em termos de população. Além disso, Fortaleza é um hub de negócios, de tecnologia, de inovação e principalmente um hub de turismo. Fortaleza hoje é uma das poucas capitais do Brasil que tem voos internacionais para todas as partes do mundo, seja ele América do Norte, seja ele Europa, nós temos voos diários aqui para grande parte das capitais do mundo. E é sempre bom lembrar disso, porque Fortaleza hoje é uma cidade que atrai turistas, não só o turista de lazer, mas também o turista de negócios o ano inteiro. Então isso é um fator muito importante para se desenvolver empreendimentos como o J Studios Barão, que é um empreendimento pensado para locação por temporada. Mas eu vou jogar um pouquinho mais sobre isso muito em breve. Eu sempre gosto de começar minha apresentação mostrando um pouco do panorama de como se comportou o mercado imobiliário em 2024. De acordo com um relatório entregue pela Brain à CEBIC no 4º trimestre de 2024, eu fiz alguns cortes aqui que eu acho bastante interessantes, que é o corte da oferta, ou seja, quais eram os empreendimentos ofertados nesse empreendimento e o seu estoque e as relações entre esses parâmetros. Um fato que chama bastante atenção é que Fortaleza ainda está tocando a ponta do iceberg no que se fala de apartamentos compactos. Ou seja, é um oceano azul de oportunidades, porque comparado a outras capitais do Nordeste, não estou comparando isso aqui com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Brasília, mas quando a gente vai comparar com o Nordeste, a gente percebe o potencial que esse tipo de investimento tem. Como vocês podem ver aqui no slide, Fortaleza ao final de 2024 tinha uma oferta total de 554 apartamentos tipo estúdio e de 1 quarto. João Pessoa tinha aproximadamente 2.000 unidades, 1.949. Maceió, 1.551. Recife, aproximadamente 1.200 estúdios e 1 quarto. Salvador, 1.000 unidades. Ou seja, quando a gente vai analisar do ponto de vista do total da oferta desses mercados, Fortaleza tem quase 9.000 unidades em estoque à venda. E apenas 554 delas eram estúdios e 1 quarto. Quando a gente vai ver produtos de alto padrão, luxo e super luxo, fica óbvio que existe um certo desbalanceamento do nosso mercado. Porque se a gente somar alto padrão, luxo e super luxo, eu poderia dizer categoricamente, nós temos mais apartamentos de alto luxo e super luxo do que estúdios disponíveis em Fortaleza. E o que é interessante é que apesar de João Pessoa ter quase 2.000 unidades desse tipo em oferta, é uma cidade que tem uma oferta global bem menor do que Fortaleza, no caso 6.400 unidades. Maceió, mesma coisa, 4.500. Recife, 6.200. Salvador, também 6.200.
Quando a gente vai analisar isso do ponto de vista de proporcionalidade, ou seja, qual a oferta global desse tipo de produto proporcionalmente à oferta total, a gente percebe um fato muito interessante. Fortaleza tem apenas 6%, na verdade 6,3% de oferta de estúdios e um quarto em relação à sua oferta global. João Pessoa tem 30%, Maceió 34%, Recife 19%, Salvador quase 16%, São Luís 10%. O que eu quero dizer com isso? A média da região Nordeste, das capitais do Nordeste, são que estúdios e um quarto representem, e eu não estou levando em consideração os programas habitacionais, como Minha Casa Minha Vida, né? A média desse tipo de produto nas capitais do Nordeste é de 17%, enquanto Fortaleza hoje é apenas de 6%. Mas o que isso quer dizer na prática? O que isso quer dizer na prática é que a nossa oferta global ela é 3 vezes menor do que a média da região Nordeste. Ou seja, se mesmo houvesse uma triplicação de lançamentos, ou seja, se triplicasse a oferta global de estúdios de um quarto em Fortaleza, a gente chegaria à média da região. E considerando que Fortaleza hoje é uma cidade muito maior do que João Pessoa, Maceió, Natal, Recife, Salvador, Teresina, São Luís, é muito claro entender que existe aqui um oceano azul. Ou seja, esse é um tipo de mercado que ainda está engatinhando. E a oportunidade de se posicionar, seja como investidor, seja como morador, é agora. E um fato interessante que corrobora com essa informação é uma notícia do dia 5 de fevereiro de 2025, ou seja, o começo desse ano, do Diário do Nordeste, que dizia: 6 hotéis dão lugar a super prédios e Fortaleza perde 2.400 leitos. Que oportunidades vão surgir com isso? A gente sabe que o setor de hotelaria, em Fortaleza especificamente, ele passa por uma mudança estrutural. Primeiro porque a nossa beira-mar, quando a gente compara ela com Natal, com Salvador, com Recife, com Rio de Janeiro, por exemplo, ela é muito menor. Ou seja, quando existe mais demanda do que oferta, esses terrenos tendem a se valorizar muito mais do que a média de mercado. E o que é que isso vai impactar no mercado imobiliário? A grande tendência é que o setor de hotelaria saia da beira-mar e venha para o Meireles e a Aldeota. Mas a hotelaria ela vem mudando, e mudando muito rapidamente, porque existe um efeito de um mercado secreto em Fortaleza, e eu falo categoricamente, existe um mercado imobiliário secreto em Fortaleza, porque esse mercado, eu que moro aqui não usa, você corretor que provavelmente mora aqui também não usa, e seu cliente, seja ele investidor ou mesmo morador, muitas vezes não usa. Por quê? A gente está falando do mercado de Airbnb, ou seja, a locação por temporada. E quando eu digo que ele é secreto, é porque como a gente não utiliza esse tipo de serviço, a gente não tem a real capacidade e percepção de entender como é que esse mercado está mudando em velocidade muito grande. O que eu digo muito nos meus treinamentos é que o que está acontecendo com o Airbnb em relação ao mercado hoteleiro é a mesma coisa que o Uber transformou o mercado de táxi. Ou seja, são novas formas de habitação, novas formas de hospedagem que vão mudar categoricamente o mercado de hotelaria, não só em Fortaleza, mas no mundo inteiro. E quando a gente fala de mundo, existe um banco de dados que chama AirDNA, que ele é um Big Data de todas as operações de Airbnb do mundo. E quando a gente fala de Airbnb, é muito interessante levar em consideração que as cidades elas recebem pelo AirDNA e pelo Airbnb uma nota que varia de 0 a 100. Fortaleza, na época que nós fizemos essa pesquisa, ela tem uma performance de mercado de 96, ou seja, de 0 a 100, Fortaleza hoje tem uma capacidade de geração de 96, ou seja, é uma nota muito alta, comparada apenas com grandes capitais do mundo que têm mercados extremamente maduros. E quando a gente fala de short stay, quando a gente fala de locação temporada, especificamente Airbnb,
E aí lembrando, a gente não está falando aqui apenas de Airbnb, a gente está falando aqui de todas as plataformas que fazem esse tipo de locação por temporada, e aí eu falo de Booking, eu falo de Hotels.com, eu falo de Trivago, eu falo de uma série de outras plataformas que hoje já ofertam produtos da locação por temporada como hospedagens. E alguns dados muito interessantes que o Airbnb nos trazem. Fortaleza tem uma taxa média de ocupação de 55%, o que já é uma ocupação bastante alta. A média da diária de Fortaleza é de R$ 292. E a média de faturamento anual de um Airbnb na cidade de Fortaleza, nessa hora eu estou falando de Fortaleza inteira, é de R$ 43 mil. Quando a gente vai analisar outros empreendimentos da J. Simões, como o J Smart Vicente Leite, J Smart José Vilar, J Smart Caruaru Sucupira e outros que a gente entregou, e quando a gente analisa esses dados e vê que os empreendimentos J. Simões têm uma taxa de ocupação de 76%, isso vai trazer uma nova oportunidade para quem quer investir em J Studios. Por quê? Porque o J Smart, apesar de ser um empreendimento compacto, ele não tem as mesmas características do J Studios, ou seja, as unidades são maiores e, por consequência, elas não têm a mesma performance do Airbnb. Mas se a gente for analisar esses empreendimentos já entregues, eles apresentam um potencial muito bom. Por exemplo, a média de faturamento anual de um J Smart é de R$ 57 mil, com uma diária média de 308. E aí a gente está falando aí de empreendimentos de 1 e 2 quartos, 37 a 50 e poucos metros quadrados. Só que quando a gente vai analisar ponto a ponto esses empreendimentos, como por exemplo o J Smart José Vilar e o J Smart Vicente Leite, a gente percebe alguns dados bastante interessantes. O que acontece com o mercado de Airbnb? Você muito provavelmente não vai ficar hospedado em um apartamento que tenha um rating, uma nota baixa, ou não tenha comentários. Porque esse é um mercado baseado na indicação. Esse é um mercado baseado na avaliação dos usuários. E na época que nós fizemos esse estudo, alguns empreendimentos eles ainda estavam em processo de transição, ou seja, eram apartamentos que estavam na tração de alguns empreendimentos que ainda tinham taxas de ocupação muito baixas. Então, quando a gente fala de 76% e a gente vai olhar, de fato, para empreendimentos que já tracionaram esse histórico, já tem avaliação, já tem pontos positivos, já tem hosts profissionais operando ou tem empresas que fazem esse tipo de prestação de serviço, a gente percebe um dado bastante interessante. Por exemplo, primeiro que o que é mais interessante é que utiliza-se a marca J Smart para valorizar esse tipo de empreendimento. Ou seja, da mesma forma que a pessoa que está vindo a Fortaleza, ela vê vários anúncios chamados J Smart ou J Studios, ela percebe valor nessa hospedagem. Por exemplo, eu trouxe aqui uma análise de 9 empreendimentos onde a menor taxa de ocupação é de 79%. Então a gente tem 79, 79, 82, 88, 88, 91, 95% de ocupação e alguns empreendimentos até com 100% de ocupação. Quando a gente vai analisar esses anúncios e esses relatórios especificamente, a gente vê alguns casos bastante interessantes. Por exemplo, esse aqui é um J Smart José Vilar, certo? Que ele tem hoje uma avaliação bastante positiva e uma ocupação de 91%. Ou seja, ele tem um potencial de faturamento hoje bruto de R$ 93 mil e uma diária média de 315. Isso J Smart José Vilar. Quando a gente vai para J Smart Vicente Leite, que foi o nosso primeiro empreendimento entregue, a gente percebe também uma taxa de ocupação de 92%, um faturamento anual hoje próximo a R$ 70 mil e uma diária média de 435. Por que eu estou querendo dizer isso? A gente não está mais falando de projeções futuras. Nós já temos hoje, o J Studios Barão é o 10º empreendimento compacto da J Simões, compacto de luxo, tanto na linha J Smart como na linha J Studios. Nós temos hoje 7 empreendimentos J Smart lançados e 3 empreendimentos J Studios lançados. Então o que a gente percebe? É que é um mercado que vem crescendo, que vem valorizando e que vem dando aluguéis e resultados muito acima da média de mercado. E é nessa hora que você já entendeu um pouco o panorama geral de como funciona o mercado Airbnb no Ceará, em Fortaleza especificamente, eu quero lhe apresentar o J Studios Barão,
que apesar de ter sido um empreendimento desenvolvido pensado na locação por temporada, ele também é uma excelente solução para a locação de short stay. E leia-se, eu não estou falando apenas na locação por diárias, eu estou falando aqui também de locações mensais, trimestrais e principalmente locações anuais, que é o que acontece hoje dentro do J Smart. Quando a gente fala de J Studios, um fato é bastante interessante e importante de ser lembrado, que ele é mais um empreendimento juridicamente perfeito, ou seja, a incorporação está registrada em cartório. E por que que isso é tão importante para o cliente que está buscando um investimento imobiliário? Porque, primeiro, a lei exige que todo empreendimento negociado em planta tenha a sua incorporação registrada em matrícula. Mas quando a gente fala de J Studios e J Smart, ela é até mais importante, porque nós temos dois fatores que trazem muita tranquilidade para o investidor. A primeira delas é a instituição do patrimônio de afetação. Daniel, o que é o patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação é um instrumento jurídico que garante que 100% dos recursos advindos dos clientes durante o período de obra são 100% utilizados para a construção desse empreendimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe muito mais segurança para você que está pagando um apartamento na planta, saber que a construtora, no caso de J. Simões, vai usar 100% desses recursos para desenvolver esse empreendimento imobiliário. Ou seja, esse dinheiro não pode ser utilizado para nenhum outro fim. Isso dá uma segurança adicional ao comprador de saber que os seus recursos estão blindados dentro do instrumento do patrimônio de afetação. Mas não só isso. Outro fator faz muita diferença, que é o regimento interno e a convenção de condomínio. Gente, quando a gente fala de um empreendimento juridicamente perfeito, é sempre importante lembrar que a convenção de condomínio ela é registrada em matrícula, ou seja, a minuta dessa convenção vai estabelecer tudo o que pode e o que não pode ser efetuado nesse empreendimento. E no caso do J Studios e do J Smart, está registrado em matrícula a possibilidade da alocação por temporada. Então, se você está procurando um outro empreendimento que também oferece alocação por temporada futura, a primeira pergunta que você tem que fazer, ela tem incorporação registrada em matrícula? Porque se não tiver, nada garante o seu direito a poder operar um empreendimento por locação por temporada. Então fica a dica, se você está procurando um apartamento na planta, exija, é seu direito, é lei, ter o registro de incorporação na matrícula. Dito isto, vamos falar um pouquinho de empreendimento. O J Studios Barão ele fica na esquina da Barão de Aracati, nome que dá nome ao empreendimento, na rua que dá nome ao empreendimento, com a Rua Tenente Benévolo. E fica a apenas 5 quadras da Avenida Beira-Mar. Vocês podem ver aqui, isso aqui é uma simulação do prédio pronto em uma imagem de drone. Então você percebe que o empreendimento ele fica muito próximo à Beira-Mar. Ah, Daniel, mas o turista talvez queira Beira-Mar e não Meireles. Foi o que eu disse no começo da apresentação. Existe uma transição acontecendo no mercado imobiliário, onde as locações de temporadas tendem a migrar para o Meireles por questão de praticidade e custo-benefício. Será que o empreendimento da Beira-Mar, por melhor que seja, vai ser alugado pelo dobro ou triplo de um empreendimento no Meireles? Provavelmente não. Então, o J Studios e o J Smart ele é pensado desde a sua localização a ter o máximo de eficiência de espaço e ter eficiência de custo. São empreendimentos com um custo de condomínio muito mais baixo do que um flat, por exemplo. A gente está falando aqui de um condomínio na faixa de 300, 350 reais, enquanto um flat nessa mesma região passa dos R$1.000. É um empreendimento que tem vaga de garagem rotativa, ou seja, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas são 180 unidades e 108 vagas rotativas, ou seja, a gente tem uma oferta muito grande de vagas, ou seja, que atende não só a locação por temporada, mas também os que vão residir nesse empreendimento. Como eu disse, é um empreendimento da J. Simões Participações, a incorporação é da JS 137, Empreendimento Imobiliário Limitada, que é uma sociedade de propósito específico com um registro de patrimônio de afetação. O terreno tem 1.656 metros quadrados e, como eu disse, o empreendimento fica na Barão de Aracati, com o Tenente Benévolo, no Meireles, aqui na nossa querida Fortaleza, Ceará. São 22 pavimentos, sendo um pavimento de lazer, um pavimento de rooftop, 18 pavimentos tipo
e 3 pavimentos de garagem. Estúdios de 25,24 metros quadrados, 27,80 metros quadrados, 35,57 metros quadrados e uma loja no térreo que eu vou já explicar. São 180 estúdios e 100 vagas rotativas. Nossa previsão de lançamento é para esse mês, maio de 2025, o início das obras para maio de 2026 e a nossa previsão de entrega em julho de 2029. Previsão de entrega dessa que é garantida pela J. Simões, até porque nós temos hoje mais de 1 milhão de metros quadrados construídos, 130 obras entregues rigorosamente no prazo. E como eu disse, o empreendimento está registrado no R25 da matrícula 22592 do cartório de registro de imóveis da 2ª Zona de Fortaleza. Como vocês podem ver aqui, uma fachada moderna, uma fachada atemporal, que traz beleza arquitetônica ao empreendimento e que vai trazer valorização, não só do ponto de vista urbanístico, mas principalmente por conta da sua localização. O empreendimento ele usa algumas tecnologias que são da J. Simões, como fachada ventilada na traseira do prédio, o que é um fator interessante, por quê? Porque nós não temos nenhum apartamento fazendo limite com a parede poente. Qual a grande vantagem disso? O apartamento acaba se tornando muito mais fresco e ventilado e principalmente reduzindo a reverberação acústica por conta da fachada ventilada. Outro fato interessante, esse empreendimento ele tem lajes técnicas compartilhadas, ou seja, as máquinas de ar-condicionado, os condensadores, ficam externos às unidades nesses brises que ficam nessa parede traseira do empreendimento. Ou seja, o empreendimento ele acaba tendo muito mais área útil do que o empreendimento tradicional. O empreendimento tem algumas coisas bastante interessantes. A primeira delas é que nós temos hoje uma área comercial para locação. Essa área é uma unidade autônoma de propriedade da J. Simões que vai ser disponibilizada para locação, para uma operação de serviços para o prédio e para a rua. Nossa ideia é trazer um parceiro de padaria, delicatessen, para que a gente tenha uma operação funcionando dentro do prédio que atenda não só ao J Studios Barão, mas principalmente aos visitantes da região. Ou seja, é um prédio que já nasce com uma fachada ativa. A gente vai ter um movimento na rua. Ou seja, imagina você ter um empreendimento que tem uma padaria, uma delicatessen, que pode funcionar não só para atender o prédio, mas também para atender os vizinhos da região. Isso é interessante por quê? Porque traz valorização ao empreendimento, traz serviço, traz comodidade. Então isso é um trabalho que a gente vai fazer nos próximos anos para trazer um parceiro, para alocar, fazer um BTS, um Build to Suit, para poder operar essa padaria nos próximos anos. Não só isso, nós temos um eclusa de serviço, um delivery space e uma eclusa social além da recepção. Por que uma eclusa de serviço? Porque a gente imagina que muitos desses hóspedes ou de moradores, eles não cozinham todo dia. Então, com o advento do iFood, do Rappi, da Amazon mesmo e do próprio Mercado Livre, essas pessoas muitas vezes não estão dentro de casa para receber sua encomenda. Então, o entregador pode entrar pela eclusa de serviço, deixar a encomenda no delivery space e quando o morador retornar de casa, acessível por aplicativo, poder fazer através do seu QR Code ou senha o resgate da sua encomenda ou da sua alimentação. A eclusa social, a gente vai ter uma recepção, né? Ou seja, aqui, como vocês podem ver na imagem, a gente vai ter uma padaria, a entrada de serviços e a entrada social para a recepção. Recepção essa que vai ter, contratada pelo próprio condomínio, um concierge, que vai ser não só o controle de acesso do empreendimento, que pode ser via aplicativo, como hoje já é dentro do J Smart, mas principalmente a gente tem um concierge para poder fazer o auxílio ao check-in e check-out de quem está fazendo a locação por temporada. Então a gente vai poder disponibilizar esse tipo de serviço, agregando cada vez mais esse serviço ao empreendimento. Então esse mezanino ele tem uma área de lazer completa. Então a gente vai ter uma grande academia, um deck gourmet, um lounge gourmet, um mini mercado, um hub de serviços aqui com sala de administração para o empreendimento, copa para os funcionários e banheiros e vestiário de serviço para quem vem fazer um serviço ou quem vem fazer a limpeza dos apartamentos. Temos também uma lavanderia compartilhada assinada pela ONU e toda uma área de lazer com acessibilidade, ou seja, a gente está pensando aqui em moradores em todas as fases da vida, desde o jovem ao idoso. E aqui algumas imagens do empreendimento, algumas dessas imagens preliminares para o lançamento, ou seja,
A gente percebe aqui um empreendimento de alto padrão, onde a gente vai ter uma piscina, a gente vai ter um lounge, a gente vai ter um deck, a gente vai ter pet place. Esse empreendimento está sendo lançado agora em maio de 2025. Ele tem entrega prevista para julho de 2029. Então, um empreendimento moderno, aliado às novas tecnologias, com área de lazer completa, com lounge gourmet, com deck gourmet. Um fato interessante é que esse empreendimento ele é o regime de incorporação imobiliária, ou seja, ele vai ser 100% entregue, mobiliado e decorado. Então, todas as imagens que vocês estão vendo aqui, a J. Simões vai entregar do jeito que está aí, tá certo? Uma academia extremamente funcional, agradável. Temos uma parceria com a Omo, que vai fazer a gestão das máquinas de lavar. Um fato interessante dessas máquinas é que são máquinas profissionais, que fazem aproximadamente de 20 a 30 minutos, o que uma máquina residencial faz em 2 a 3 horas, ou seja, ela gera muito mais eficiência. Essas máquinas elas são todas acessíveis via aplicativo no seu cartão de crédito, ou seja, elas são pay-per-use, então você paga apenas pelo que utiliza, tá certo? O empreendimento também vai ter um honest market, ou seja, um mini mercado, que aí vai desde o gelo, a cerveja, ao picolé, ao ketchup, alguma coisa que você tenha esquecido. Então, para um empreendimento compacto, isso cada vez mais se torna um item obrigatório nesse tipo de empreendimento. Temos também um pet place e temos aqui o que eu chamo da área mais democrática do empreendimento, que é o rooftop. Ou seja, ele fica no 22º pavimento do empreendimento e ele também é completo. Nós temos um coworking com 2 salas de reunião, uma copa, um lounge gourmet e um espaço de eventos. Por que o rooftop, nesse caso, ele é tão importante? Porque além de ter um espaço de eventos para o prédio, ou seja, pode ser desde de um evento corporativo ou possa ser uma festa de pessoa física, ele serve para muitas outras utilizações. E ele vai ser, como eu disse, 100% entregue, mobiliado e decorado. No rooftop também a gente conta com um coworking, que vai ter o seu espaço de trabalho compartilhado e 2 salas de reunião que precisam ser previamente agendadas para utilização. Ou seja, se você quer fazer uma reunião, se você quer fazer uma call, se você quiser fazer uma reunião mais intimista, você pode reservar uma dessas salas de reunião para poder fazer o seu atendimento. Falando um pouco dos apartamentos, né? Os apartamentos vão da coluna 0 à coluna 9. Então, as colunas pares são as que são olhando para o norte e as colunas ímpares, as que ficam olhando para o sul. Nós temos aqui a coluna 0 e a coluna 1, de 35,57 metros quadrados. Essas colunas 100% nascente, apartamentos de 1 quarto. Temos as colunas 2 e 3, com unidades de 27,80 metros quadrados. A coluna 2, uma coluna norte nascente, e a coluna 3, uma coluna sul nascente. Até porque elas têm uma pequena varanda que dão acesso, né, à ventilação nascente. Colunas 4, 6 e 8 são as colunas norte, de 25,24. Colunas 5, 7 e 9 são as colunas sul. Ou seja, nós temos aqui 4 apartamentos nascente, 3 apartamentos norte e 3 apartamentos sul. E como eu disse anteriormente, uma coisa que a J. Simões sempre faz e que é muito interessante é que as lajes técnicas de ar-condicionado elas ficam na parte externa aos apartamentos, ou seja, isso permite com que a gente já entregue os apartamentos integrados com a varanda. Ou seja, você não precisa colocar o condensador de ar-condicionado na sua varanda. Essa área vira privativa, ou seja, uma área que você pode utilizar e como eu vou mostrar aqui nas imagens internas, os apartamentos ficam com muito mais área do que os seus concorrentes. Como eu disse, a gente vai ter 3 elevadores, né, uma caixa de escada e esses empreendimentos, como eu disse, na rua Barão de Aracati com Tenente Benévolo. Isso aqui são algumas imagens do estúdio de 25 metros quadrados, que a gente vai ter agora em julho o lançamento do nosso estande de vendas com apartamento decorado. Então a gente vai ter exatamente esse apartamento decorado lá no local, tá certo? O que traz uma percepção de você poder visitar e ver que 25 metros quadrados são realmente um apartamento totalmente útil. E nós também vamos ter, como nós já temos hoje na construtora, um apartamento de 37 que se assemelha muito a esse nosso apartamento de 35. Hoje nós temos 2 apartamentos decorados na construtora,
que é o de 37 e o de 50 metros quadrados, na rua Oswaldo Cruz 606. Então, se você é corretor, se você é cliente, pode entrar em contato com a gente para poder fazer a visita desses apartamentos. E vamos ter, como eu disse, um apartamento de 25 metros quadrados decorado no local do J Studios Barão. Aqui outras imagens do apartamento de 35 metros quadrados, tá certo? E aqui foi uma breve explicação do nosso J Studios Barão. Se você é cliente, acesse jsimões.com.br ou procure o seu corretor de confiança. E se você é corretor, não deixe de acessar o nosso site, o nosso portal do corretor, para ter acesso à disponibilidade, tabelas e campanhas de premiação para não só o J Studios Barão, mas como para todos os nossos empreendimentos. Um grande abraço e boas vendas!